O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 15, parte 2. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 15 do profeta Jeremias. O tema é o remorso de Jeremias. Versículo 10. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Aqui já passou a primeira parte, onde o Senhor responde à oração do profeta Jeremias. Agora, após o Senhor ter revelado a sua indignação, o profeta entra novamente no colapso emocional. E aqui ele mostra o arrependimento de ter nascido. Aqui ele fala por que eu fui existir. E aqui ele fala, minha mãe, deixa a luz a um homem de rixa. Aqui mostra que as pessoas passaram a ter ódio do profeta Jeremias e passaram a ter intrigas constantemente com o profeta. Então, provavelmente o profeta andava na rua, as pessoas começavam a xingar ele, começavam a amaldiçoar ele, começavam a querer agredi-lo. Então aqui, onde ele passava, as pessoas repugnavam, repudiavam, amaldiçoavam o profeta Jeremias, porque a pregação dele era totalmente diferente das pregações dos sacerdotes e dos outros profetas. Os sacerdotes e os profetas profetizavam paz, prosperidade, pregavam paz, prosperidade, abundância financeira, abundância na agricultura, relacionamento entre as nações vizinhas, e totalmente oposto da mensagem do profeta Jeremias. E aqui, ele no colapso emocional, ele fala, por que eu vim existir? As pessoas me amaldiçoam. Vamos ver o versículo 10. Na Tanakh da editora Sefer, que diz: minha mãe, ai de mim, diz Jeremias, a quem deste a luz a um homem que provoca disputas e questiona a todos nesse país. Não emprestei dinheiro, tornando-me um credor arrogante, e tampouco ninguém me fez empréstimo, tornando-me alguém que recusa pagar seu débito, e no entanto todos me amaldiçoam. Aqui o profeta está dizendo que ele não pegou empréstimo de ninguém a ponto das pessoas ficarem indignadas, raivosas com ele porque ele estava devendo. Não, ele não pegou empréstimo. Também ele não se tornou um credor arrogante por aquelas pessoas do qual estava devendo ele. Ele não era nem devedor e nem credor. Então, não era isto que fazia as pessoas pegarem raiva e ódio do profeta. Mas ele incomodava
a cidade, ele incomodava os reis, ele incomodava os poderosos, ele incomodava os pobres com a mensagem que o Senhor dava a ele para que fosse profetizado sobre o país. Então, ele era uma pessoa rejeitada pela sociedade, rejeitada pelos pobres, pelos ricos, pelos reis, pelos profetas, pelos sacerdotes. Era uma pessoa rodeada de inimigos, de pessoas que queriam agredi-lo, matá-lo. E aqui ele fala: ai de mim, por que, minha mãe? Por que tu deste a luz a um homem que ninguém gosta? A um homem que é odiado, a um homem que passa pelas ruas, pela cidade, é desprezado. Então, versículo 11, o Senhor responde, Adonai responde: disse Adonai, na verdade eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Aqui, Adonai, ele está fortalecendo o profeta Jeremias para que ele cumpra a missão dada por Adonai. E é importante salientarmos aqui que a nação estava mergulhada em corrupção, depravação sexual, idolatria, exploração dos pobres, mentiras. E aqui a mensagem do profeta era chamar toda a nação ao arrependimento, desde os líderes políticos aos líderes religiosos, aos nobres e aos pobres. Então, o profeta Jeremias não tinha um inimigo apenas de uma classe, mas de toda a nação. Então, provavelmente, ele andava pelas ruas, as pessoas desprezavam o profeta. E aqui ele não estava mais com forças para enfrentar tanto ódio, tantas maldições que lançavam sobre ele, tantos xingamentos. Ele já não estava aguentando mais. Então Adonai diz a ele: eu vou te fortalecer para o bem e farei com que os inimigos... Mas de quem que aqui o profeta está tratando? Aqui ele está tratando de remanescentes. Vamos ler este versículo na Tanakh, da editora Sefer, que diz: respondeu o Eterno, haverá remanescente salvo por mim. Tu estarás entre eles, e farei com que, em tempo de fome e de calamidade, te peçam para implorar por minha misericórdia contra o inimigo. A ideia do versículo 11, na verdade, é que haveria um pequeno grupo, que é chamado de remanescentes, que refere-se a tanto judeus crentes quanto a judeus não crentes. Na verdade, o Senhor está preservando a linhagem judaica. E desse minguado, que é chamado os remanescentes, e desse minguado que são os remanescentes, este grupo imploraria ao profeta Jeremias para que o Senhor concedesse misericórdia para que não exterminasse eles. Então aqui no versículo 11 o Senhor está dizendo que esses remanescentes, aqui está dizendo, na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade. Esses inimigos é exatamente os judeus que perseguiam o profeta Jeremias, e um grupo desses inimigos deles seria preservados no cativeiro babilônico como escravos. E esses escravos, esses judeus escravos, eles implorariam ao profeta Jeremias por comida e por proteção para que o Senhor não exterminasse esse grupo de uma vez por todas. Então os inimigos que agora estão perseguindo, massacrando, amaldiçoando, xingando, tentando matá-lo, agora no cativeiro, na saída para o cativeiro babilônico, durante todo o processo de invasão, levados como cativos, eles implorariam ao profeta para que clamasse a Adonai por misericórdia.
E o Senhor está dizendo que esses que agora estão amaldiçoando ele, imploraria a ele pela misericórdia de Adonai. Versículo 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Então aqui Judá é um ferro. E este ferro não poderia resistir à Babilônia, que ele pode ser traduzido como ferro e como o bronze, ou como ferro temperado, que talvez é o que melhor se encaixa aqui, que é uma mistura de ferro com bronze. Então aqui a Babilônia ela é representada como um ferro temperado, o qual este ferro temperado seria mais forte que o ferro que representava Judá. Então ferro com bronze destruiria apenas o ferro natural. Então a Babilônia destruiria Judá. Vamos ver este mesmo versículo na Bíblia, na Tanakh da editora Sefer, que diz: poderia o ferro comum resistir ao ferro trazido do norte, que é temperado com cobre? Então o ferro do norte citado aqui, ele é um ferro especial, que ele é um ferro temperado com cobre, diferente do ferro puro, do ferro comum, que era Judá. Então o ferro da Babilônia, ele era mais forte e poderoso, e esse ferro estraçalharia Judá. Versículo 13. Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus termos. Aqui agora o Senhor, Adonai, está entregando todas as riquezas da nação por causa da iniquidade. Então aqui o Senhor está falando que ele vai fazer com que a Babilônia leve, saqueie as riquezas dos reis, dos nobres. E aqui ele responde ainda a razão disto: por todos os teus pecados, em todos os teus termos. Termos é fronteiras, ou seja, as razões desse saque, as razões porque a nação ficaria pobre, porque a riqueza dela seria extraída para outra nação, seria removida e levada para outra nação, é porque dentro das fronteiras de Judá, ou seja, em Judá, os pecados levaram a nação a uma falência econômica. A riqueza da nação sendo tirada por causa do pecado. Vamos ver um detalhamento deste versículo no capítulo 20, versículo 5. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Aqui o Senhor tirando a riqueza da nação e dando aos inimigos da nação. Por quê? Por causa dos pecados que foram cometidos dentro de todas as fronteiras de Judá. Versículo 14. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Aqui o Senhor, aqui o Adonai está dizendo que os remanescentes seriam levados para a Babilônia. Então aqui o Senhor está dizendo que a ira dele era tão grande que ele levaria os remanescentes como escravos para a Babilônia. Ou seja, aquele pequeno minguado, aquelas pequenas pessoas que conseguiram escapar à escravidão, que conseguiram escapar à espada, à epidemia, à fome. Esse pequeno grupo seria levado como escravo. E aqui no versículo 15, o profeta fala com Adonai: Tu, Adonai, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti
tenho sofrido afrontas. Aqui no versículo 15, o profeta está pedindo proteção a Adonai, proteção da sua vida, e para que Adonai se vingue dos inimigos de Jeremias. Porque eles perseguiam o profeta fortemente, intensamente, para tentar destruir. E aqui ele pede: ó Senhor, proteja-me, ampara-me dos meus perseguidores, não me deixes ser arrebatado. Puna-os, porque eu tenho sofrido arduamente por causa de ti. Vamos ver esse versículo 15, na Tanakh da editora Sefer, que diz: tu sabes a verdade, ó Eterno, pois lembra-te de mim, pensa em mim e vinga-me dos meus perseguidores. Em tua paciência para com eles, não me tires a vida, pois isto ofuscaria a tua glória. Aqui no versículo 15 da editora Sefer, o profeta fala: não me mates juntamente com este povo iníquo. Proteja-me, tenha compaixão de mim, não deixe que eu seja arrebatado cruelmente pelos nossos inimigos. Vamos ver na Bíblia de David Stern, nesse mesmo versículo, que diz: Adonai, tu sabes, lembra-te de mim, pensa em mim e vinga-te de mim em meus perseguidores. Por seres tão paciente, não me expulses. Sabe que sofro insultos por sua causa. Aqui o profeta está clamando: proteja-me e vinga-me, porque este povo está me perseguindo por causa do teu nome. Versículo 16. Achadas tuas palavras, logo as comi. A tua palavra me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Adonai, Adonai Tsavat. Aqui no versículo 16, o profeta manifesta que ele tinha sede da palavra de Adonai. Ele tinha sede da palavra. E aqui ele fala, logo quando ele viu as palavras, ele devorou as palavras, e aquilo trouxe alegria ao coração. E aqui ele fala: pois pelo teu nome sou chamado, ó Adonai Tsavat. Ele tinha prazer na palavra, ele tinha alegria na palavra, ele tinha alegria no Senhor. E essa alegria que ele tinha no Senhor era manifestada pela sede da palavra. Logo que ele viu as palavras, logo que ele encontrou as palavras de Adonai, ele a devorava, ele comia e apreciava a palavra. Vamos ver este versículo na Bíblia de David Stern, que diz: quando encontrei tuas palavras, eu as devorei. Tuas palavras deram-me alegria, tornaram-me contente, pois, Adonai Tsavat, fizeste-me portar teu nome. Jeremias era como se fosse o embaixador de Deus para toda a nação. E Deus tinha outorgado esta autoridade ao profeta para que ele empeitasse os poderosos, os pobres, os nobres, os reis de toda a nação de Judá. Versículo 17. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Aqui o profeta Jeremias, no versículo 17, ele está dizendo que ele era um homem solitário. Então ele não ficava junto com as pessoas que faziam festas, que ali faziam farras, que ficavam pulando, ouvindo música, cantando em festas e festas e festas e vinhos e festas. Ele está dizendo que ele era solitário e ele se afastou das pessoas porque ele sabia as maldições que estavam sobre a nação. Ele sabia qual era o futuro e o fim de Judá.
Então, ele não tinha prazer em festas, ele não tinha prazer em se alegrar com as pessoas, ele não tinha prazer em estar com essas pessoas. E aqui ele diz que ele estava oprimido, ele não tinha prazer e ele ficava apenas só, porque ele já estava sabendo das ameaças, dos juízos de Adonai que viriam sobre Judá. Vamos ver esse versículo 17 na Bíblia de David Stern, que diz: jamais estive em companhia dos farristas e não conseguiria festejar. Com a tua mão sobre mim eu me assento só, pois tu me encheste de indignação. Vamos ver esse mesmo versículo na Tanakh da editora Sefer, que diz: porém, não me sentei junto aos que se alegravam, nem me rejubilei por causa da tua missão. Fiquei sozinho, pois me fizeste ficar repleto de profecias de fúria. Então, Jeremias, ele tinha agora um conjunto de profecias que seria colocado sobre Judá. Ele sabia tudo o que aconteceria nos mais preciosos detalhes. Ele já tinha uma visão completa do país, das mortes, da fome, das pestes, dos castigos. Então ele não tinha prazer em sentar com as pessoas que não se arrependiam dos pecados e não se convertiam dos seus maus caminhos. Ele não tinha prazer em se alegrar com os ímpios, que apenas festejavam sem se preocupar com amanhã. Aqui, provavelmente o profeta está citando os Salmos 102, versículos 6 e 7, que diz: sou como pelicano em o deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, eu sou como passarinho solitário nos telhados. Vamos acrescentar aqui o versículo 8. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com meu próprio nome. Aqui mostra o salmista totalmente angustiado. E esse salmista que ele encontra confiança nos propósitos soberanos de Adonai. É o mesmo cenário do profeta Jeremias. Ele estava rodeado de inimigos. E esses inimigos ainda se rejubilavam, cantavam, festejavam, enquanto o profeta estava depressivo, não queria mais viver. E ele estava numa solidão extremamente profunda. De um lado, os inimigos que festejavam, xingavam, praguejavam, amaldiçoavam. E do lado, o profeta Jeremias, que sabia as consequências que viriam sobre toda a nação por causa da iniquidade. Um profeta solitário, angustiado, sem prazer de viver. Versículo 18. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Vamos na Bíblia de David Stern. Por que minha dor não tem fim, minha ferida é incurável, recusando-se a ser sarada? Tu te tornarás como um riacho enganoso que se enche de água apenas de vez em quando? Vamos a Tanakh da editora Sefer, que diz: por que me fizeste sentir uma dor angustiante e uma ferida perpétua, ou seja, eterna? Ela se recusa a sarar. Tu te tornaste para mim como a fonte que se recusa a jorrar para conceder alívio. Aqui o profeta, ele está dizendo que a dor dele era tão profunda e essa dor não tinha cura. Essa dor, ela se recusava a sair. Essa dor se recusava a sair da alma do profeta. E aqui ele fala: tu, Adonai, está sendo como um ribeiro ilusório. O que ele quer dizer aqui? Que
O ribeiro ilusório é como se um viajante ele fosse até o encontro de um riacho, e quando ele chega nesse riacho, apenas encontra um riacho seco que não tinha água. E aqui ele está falando: tu, Adonai, está fazendo com que a minha dor, tu, Adonai, está fazendo com que a dor seja contínua. Eu estou vendo que a minha tristeza é como se eu fosse ao encontro de um riacho e lá não tem água para me refrescar. É apenas um ribeiro ilusório, ou seja, é apenas um riacho seco. Ou seja, as minhas esperanças serão destruídas. As minhas esperanças da cura de Judá está sendo destruída. Judá será destruída e minha tristeza, minha angústia será perpétua. Versículo 19. O Senhor responde a oração do profeta novamente. Portanto, assim diz Adonai: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Aqui, a princípio eu achei que se tratava de Judá essa resposta, mas trata de fato ao profeta Jeremias, a pessoa do profeta Jeremias. Aqui o Senhor está dizendo que neste colapso emocional, nessa tristeza profundamente que o profeta Jeremias está, o Senhor está dizendo: não voltes para esta nação, não tente fazer com que a minha decisão mude sobre esta nação. Então, não vá até eles. E aqui ele está dizendo: se você, Jeremias, se manter fiel, se você se apartar da iniquidade, aqui é: se apartares o precioso do vil, se apartar você dos iníquos, se você não voltar para eles, ou seja, se você não tentar fazer com que eu volte com a minha decisão, eu farei você um muro forte de bronze, que é o versículo 20. Então aqui o Senhor está dizendo: eu não volto, Jeremias, à minha decisão a favor deste povo iníquo. E aqui no versículo 19, ele está dizendo que o Jeremias não poderia ir até o povo. Ele não poderia se nivelar a ponto de ter que se rebaixar à iniquidade do povo. Mas o povo que teria que ir até Jeremias e reconhecer os pecados e as iniquidades para que o Senhor não matasse e destruísse aquela nação. Jeremias tinha que se afastar daqueles iníquos, tinha que profetizar, tinha que pregar contra, mas não podia estar alinhado a eles, não podia estar juntamente com eles. Profetizar, pregar e se apartar. Se apartar do mal, se apartar da iniquidade, se manter firme na missão, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de maldições que o povo tentava de tentativas de homicídio contra o profeta. Ele tinha que se manter firme, porque era um povo iníquo, corrupto, idólatra, homicidas. Aqui o Senhor está dizendo: não, Jeremias, não se rebaixe a este povo iníquo, porque eu te farei com um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, versículo 20. Mas não, Jeremias, eles não prevalecerão contra ti. Seja firme, profetize, pregue e não se rebaixe, não se reduza a esses iníquos idólatras. Seja firme e eu te farei como uma muralha indestrutível. Vamos ver este versículo aqui na Bíblia de David Stern.
versículo 19 e versículo 20. Esta é a resposta de Adonai: se você retornar, se eu o trouxer de volta, você ficará diante de mim. Caso separe o precioso do comum, você será meu porta-voz. Então eles o virão procurar, você não irá a eles. Farei de você uma muralha protetora de bronze. Eles lutarão contra você, mas não prevalecerão, pois eu estou com você para o salvar e resgatar, diz Adonai. Ele não aceitava que o profeta Jeremias se rebaixasse para o povo. O povo tinha que se submeter ao profeta para que houvesse arrependimento na nação, para que houvesse perdão de Adonai para com o povo. O povo tinha que se humilhar, tinha que mostrar o arrependimento que viesse da alma. E aqui no versículo 20, o Senhor volta a repetir o que ele falou em Jeremias capítulo 1, versículo 18. Aqui é quando o Senhor estava chamando o profeta para essa missão. E aqui ele diz: eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes e contra o seu povo. O profeta Jeremias foi colocado como uma pessoa que enfrentaria os mais poderosos da nação, reis, sacerdotes, profetas, nobres, pobres. O profeta Jeremias enfrentaria todos, mas ninguém, não poderia uma única pessoa ou uma nação inteira ser capaz de destruir o profeta, porque o próprio Criador do céu e do universo estava com o profeta para guiá-lo e protegê-lo diante de uma nação iníqua. Então, aqui no versículo 19 e 20, ele fala: seja fiel, não volte, não se rebaixe a eles, mantenha firme. Caso você volte até eles, aqui no versículo 19, eu te farei voltar. Aí está dizendo, no versículo 19, se tu te arrependeres, ou seja, se você for até lá, se rebaixar a eles, eu farei você voltar até mim. E estarás diante de mim. Se aparte da iniquidade. Separe do que é precioso do vil. Porque você será minha boca. Eu te honrarei, Jeremias. Eu te farei você ser como um muro indestrutível para toda essa nação iníqua. Soldados nenhum, militares nenhum, dinheiro nenhum, poder nenhum será capaz de te destruir, Jeremias. Eu te honrarei, Jeremias, então não se rebaixe. E se você se rebaixar, eu faço você voltar até mim, porque você não se rebaixará a esta nação iníqua. E por fim, versículo 21. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. No versículo 21 é o complemento do versículo 20. Aqui o Senhor está dizendo que Jeremias seria protegido dos maus, ou seja, dos babilônicos que invadiriam Judá. Os babilônicos eram ferozes, eles tinham sede de sangue e de morte. Eram homens treinados para matar. E aqui o profeta Jeremias está sendo protegido desses maus babilônicos, desses violentos homens. Então o Senhor está colocando uma proteção especial, que quando a Babilônia invadisse Judá, matasse todas as pessoas, crianças, adultos, velhos, homens, vizinhos, primos, tios, quando chegasse no profeta Jeremias, ele seria protegido. Esses homens violentos não fariam nada com o profeta. Então, quando Jeremias estivesse próximo de homens violentos que estariam matando toda a nação de Judá à espada, eles chegariam perto de Jeremias e falariam: não, este aqui não vai ser tocado. Em contrapartida, praticamente a nação, quase em sua totalidade, com exceção de um pequeno minguado, seria morto à espada, à fome e a epidemias.
Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.